Olá pessoal, hoje, antes de mais nada, reiterar aqui meu agradecimento, sempre carinhoso a todos aqueles que acompanham o nosso canal, seja no Instagram, seja no YouTube, seja no Spotify, sempre um prazer poder contar com cada um de vocês. E hoje me recordo aqui de uma experiência de um Dia dos Pais, em que a escola dos meus filhos elaborou um esquema bem legal. Nós íamos a uma pizzaria fazer uma pizza. E todos naquela ocasião brincávamos ali de realizar aquele ato de jogar os ingredientes para fazermos essa pizza, quando notei que ao nosso lado tinha um pai com um casalzinho também, mas ele não estava bem. O olhar dele era assim, um olhar de que não estava satisfeito por algum motivo. E então ele falava: o papai não é bom para fazer pizza não, mas a gente vai tentar. E os meninos continuavam fazendo a pizza. Mais à frente ele ainda falou: olha, a gente vai ter que tomar cuidado para a gente não colocar muito. O papai acha que não vai ficar bom. E eu notava que ele estava com um olhar tão triste, assim, de alguma forma até imperceptível no meio daquela bagunça toda, daquela criançada toda fazendo um agito. Mas ele não estava bem. Até que numa certa altura, quando a pizza ficou pronta, eles assaram essas pizzas, trouxeram, cada um viu a sua pizza feita. Ele então disse para os filhos, né? Filhos, a pizza não ficou tão boa, né, quanto poderia ficar, mas a gente vai tentar fazer uma outra melhor depois. E a pequenininha dele, que eu não sei qual a idade, e não sei nem o nome dessa pequenininha, não era das mesmas turmas dos meus filhos, virou-se para ele e disse: ah, papai, a pizza a gente fez, pode até não ter ficado boa, mas quem fez o senhor, com certeza fez o melhor pai para a gente. Naquela hora, o pai tomou um susto, porque eu reparei que ele estava assim, realmente, né, naquele momento incomodado, e ele então olhou para a pequena com um olhar de afeto, de ternura tão grande, diante daquele elogio tão simplório, tão honesto, sem afetação, sem objetivo de puxar o saco, sem querer ganhar nada em troca. Simplesmente elogiou o pai de uma maneira honesta, dizendo-lhe então que a pizza pode não ter sido a melhor feita por eles, mas quem fez aquele pai, fez o melhor pai. E ela não estava mentindo. A referência dela era muito honesta e franca. E talvez o nosso mundo esteja um tanto carente de referências honestas e francas. Os nossos elogios serem sinceros, sem afetação, mas do contrário, com o objetivo de tocar a pessoa, honestamente entregue, com base nas virtudes que ela carrega, embora carregue os seus defeitos. Para reclamar, nós somos muitas vezes muito bons. Quando alguém nos maltrata, nos fala mal, nós reclamamos com a pessoa, com os responsáveis, vamos ao gerente, fazemos uma reclamação oficial, brigamos de toda forma. Mas quando alguém nos trata com afeto, quando alguém nos atende com ternura, muitas vezes não vamos com o mesmo ímpeto para o elogio. Não levamos ao chefe, ao pai, àqueles próximos, o elogio àquela pessoa que certamente nos fez um bem em algum momento. Então, de alguma maneira, o nosso mundo ainda está muito voltado para o oposto do elogiar, segundo o dicionário. Nós ainda estamos presos no desprezar, que não preza por aquela pessoa, por aquele gesto, de maneira nenhuma. Estamos muito voltados ainda exatamente para esse olhar crítico, cheio de ódio, e não percebemos que até a própria definição, né, que vem aí de uma palavra que também vem lá, remonta do grego, que fala sobre predição, sobre a previsão, quer dizer, de tornar-se aquilo que efetivamente se espera. Então, quando nós elogiamos, nós estamos predizendo, na verdade, ou pelo menos afirmando aquilo que a pessoa, se ainda não é, pode vir a se tornar aos poucos. É muito bonita uma frase de Abraham Lincoln, que ele mencionava isso, né, em alguns dos seus diários, quando dizia que só tem o direito, né, de criticar aquele que na verdade pretende ajudar. Então só pode criticar aquele que pretende ajudar porque não está com a oportunidade de
criticar para destruir, mas criticar para construir, para fazer o melhor. Talvez daí a gente entenda, né, uma passagem simbólica muito bonita trazida aí, especialmente no Evangelho de João, quando menciona ali que a mulher que havia cometido um engano, havia se equivocado na sua relação matrimonial em casa, ela termina, na verdade, sendo chamada costumeiramente, tradicionalmente, de mulher adúltera. Mas, curiosamente, aquele que era efetivamente, que poderia criticá-la por alguma razão, não o fez. Então essa passagem acaba sendo extremamente forte e importante, porque hora nenhuma Jesus a chama de adúltera. Mas do contrário, chama-a de mulher, associa à sua condição feminina, sem obviamente acertar ou atentar contra um equívoco, o engano que certamente havia cometido naquela ocasião. Mas muito mais do que isso, é o convite para que nós, que muitas vezes enxergamos apenas os defeitos e não nos propomos a fazer os elogios, não é fechar os olhos de maneira nenhuma, né? Porque senão isso também seria aí sermos coniventes com todo tipo de erro do nosso mundo. Mas sabermos e lembrarmos que todas as pessoas, por mais defeitos que possuam, também têm o lado, a faceta do diamante, que é bem engorilada, que é bem trabalhada. Todos nós, embora sejamos cheios de equívocos, cometamos muitos deles, certamente em uma certa altura ou uma certa faceta nossa é uma faceta voltada para o bem, para as coisas positivas, de alguma forma nessa vida. Então, o convite de hoje é para que nós lembremos dessa pequenininha, lembremos daquele pai que estava desanimado, sem vontade, e bastou um elogio sincero, bastou falar algo positivo para que ele acordasse, despertasse e sentisse naquele momento um olhar terno e então devolvesse esse mesmo olhar terno. Eu nunca esquecerei da chegada, quando aquele homem de olhos baixos, um pouco cabisbaixo, entristecido por alguma razão, foi de alguma maneira curado naquela hora por um elogio tão singelo e tão bonito. Que possamos pensar então nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos amigos, as pessoas que encontramos nas ruas, que possamos lembrar daqueles que muitas vezes trabalham conosco, trabalham para que cada um de nós possa realizar outras coisas, se nós estamos aptos e prontos a também oferecer-lhes um elogio curador, um elogio curativo, desses que faz bem, não simplesmente para falar por falar, mas falar porque sente vontade e sabe que vai haver aí reciprocidade nesse sentido. Um forte abraço a todos, que possamos tirar essa semana aí para elaborarmos melhor os nossos elogios às pessoas que caminham conosco. Certamente vamos torná-las um pouco mais felizes, um pouco mais doces também. Grande abraço a todos.